animada com essa apresentação. É muito bom, é muito prazeroso para mim estar aqui com vocês hoje. Vou aceitar todos esses convites com o maior prazer. Tive, né, uma caminhada muito especial aí na Unipampa, né? Então, e é um prazer muito grande estar aqui hoje para conversar sobre isso, que é um assunto que realmente, né, eu gosto muito. E com uma proposta talvez um pouquinho diferente, né? Então eu preparei uma apresentação para justamente ser uma conversa, né, sobre aplicativos para aprendizagem de línguas. E aí eu vou, então, né, fazendo a apresentação aqui, né, falando um pouquinho sobre alguns apps, algumas questões, e aí depois, no final, então, aí a gente vai ter esse momento, assim, para que a gente possa conversar um pouco sobre as experiências de vocês, sobre, né, os aplicativos que vocês usam, o que vocês gostam e não gostam, etc. Eu acho que é sempre bom a gente poder ouvir também e trocar essas experiências, né, quando a gente fala de aprendizagem. Então, como é que eu organizei a apresentação? Primeiro, eu vou trazer alguns aplicativos, tá? São 6 no total que eu selecionei para trazer aqui. Trazendo algumas características dos aplicativos, por exemplo, esse primeiro talvez a grande maioria conheça, outros talvez vocês não conheçam, enfim, alguns conheçam e outros não. E aí, depois eu vou trazer algumas questões, assim, que eu acho que são bem importantes para a gente pensar, assim, sempre que a gente vai escolher, buscar, né, se apropriar aí de aplicativos para aprender línguas. Então, o primeiro aplicativo que eu trouxe é o Duolingo, né? Que é, eu acho que o aplicativo mais clássico, mais famoso, né? Digamos assim, a proposta aí de atividades online para aprendizagem, assim, nesse modelo mais dinâmico, né? O mais antigo, digamos assim. E o Duolingo, né, é um aplicativo, eu acho, muito legal, assim, porque o Duolingo, quando ele foi criado, ele não foi criado com o objetivo de ensino de línguas, né, o objetivo do Duolingo era a tradução de páginas de conteúdo online. A ideia era criar um banco de dados para tradução, né, e acabou que o Duolingo ganhou uma cara de ensino e aprendizagem, né? Ganhou uma cara de aprendizagem de línguas, né? Tanto que a gente vê ali o logo dele é a aprendizagem de línguas gratuita, né? Então, uma das coisas muito legais do Duolingo é que ele é gratuito, tá? Existe uma versão paga, que eles estão chamando de Duolingo Plus, mas ele tem, assim, todos digamos assim, as abas básicas ali tem na forma gratuita. Ele é um aplicativo ainda muito bem avaliado, tá? Os prints de tela que vocês vão ver aqui são todos da Play Store, tá? Então ele ainda está muito bem avaliado, se não me engano é 4.8 a avaliação do Duolingo. O Duolingo ele abrange as 4 habilidades, tá? Então, todas as atividades, todas as tarefas que vão ter ali ao longo das lições, elas vão abranger as 4 habilidades linguísticas, com uma certa ênfase em questões gramaticais também, tá? Então, vocês podem, por exemplo, quando vocês escrevem uma frase e a frase está incorreta, existe ali uma caixinha que vocês vão clicar e vai aparecer uma explicação mais de cunho gramatical, né, sobre o erro, enfim. Então, ele tem essa, digamos assim, essa abordagem bem completa. O Duolingo está disponível tanto no espanhol quanto no inglês, e em outras línguas também. E o diferencial do Duolingo é a ideia da gamificação, né? É a ideia das atividades que são gamificadas, que são as lições, que à medida que vai se passando as lições, vai se ganhando pontos. Então tem essa característica aí que pode ter uma influência bem boa na motivação de quem tá jogando, né? E de acordo com a App Store, que eu dei uma olhada também, é o aplicativo de educação mais baixado dos últimos tempos, né? Então, ele tem esse peso aí bastante grande, assim, acho, com relação a essa história, digamos assim, do Duolingo. Gabriela, não está passando os slides. Não está passando? Está no primeiro, está no Apps para aprender línguas. Olha. Vou compartilhar de novo.
Sempre que a gente vai falar de tecnologias, tem que dar um problema com tecnologias, né? E agora? Não, essa tela não tinha ido para a tela seguinte, né? Não E tinha, agora foi? não, para a tela onde que está o Duolingo, não. Estranho. Agora sim. Eu vou tentar compartilhar o PDF, então, que eu acho que vai ficar melhor. Agora está a tela do Duolingo, Gabriela. Mas está na tela da apresentação, né? Peraí que eu vou trocar para a tela do PDF, que vai ficar melhor. Aqui. Vocês veem melhor aí? Uhum. Tá. Então, essa era a tela do Duolingo. Eu coloquei aqui só algumas características, né, que eu tinha falado. Depois, esse aplicativo aqui era um aplicativo, ele tá mais bem avaliado do que o Duolingo tá? Ele é 4.9, o Duolingo é 4.8, esse é o 4.9. É um aplicativo que eu não conhecia, tá? Que se chama Falou. E ele oferece, né, tanto inglês quanto espanhol também, além de outras línguas. É um aplicativo totalmente gratuito, tá? Então, claro, quando os aplicativos ainda têm eu acho que essa oferta de um conteúdo 100% gratuito é algo que motiva, né, mais a gente a querer experimentar, porque a gente vai poder ter acesso a tudo que o aplicativo oferece. Mas eu baixei esse aplicativo, tá? E ele tem uma versão paga também, que não, enfim, que não estava aparecendo ali na descrição. O Falou, ele é, de certa forma, parecido com o Duolingo, mas ele tem um avatar, e esse avatar, digamos, ele vai conversando contigo ao longo das unidades. E aí tu pode gravar o teu conteúdo, né? Então, por exemplo, supondo que a gente está numa unidade praticando frases básicas, né? Então, tem aquele momento que tu repete, né? A parte da prática oral. Nesse momento, tu pode dar a opção deles gravarem o conteúdo, e aí, a partir desse conteúdo gravado, eles criam videozinhos, criam, digamos assim, memes, assim. Parece uma coisa meio TikTok, tá? Que esse aplicativo aí proporciona. E eles têm esse logo aí de que é uma aprendizagem baseada em conversações, tá? É uma aprendizagem baseada em situações reais, comunicativas, etc. E é isso, assim, ele pareceu ser bem completo, eu fiz só uma unidade, assim, eu realmente não conhecia o aplicativo, mas ele é, de certa forma, parecido com o Duolingo, tá, em termos de estrutura, embora não tenha a ideia do game em si, achei um pouco parecido. Outro aplicativo que eu selecionei aqui para falar para vocês hoje é o Babel. O Babel é um aplicativo que eu já usei também, tá? Mas o Babel não é gratuito, né? Esse é o grande porém aí do Babel. Dá para fazer 7 dias de teste de forma gratuita, mas depois ele vai exigir, né, a assinatura para que se possa acessar as aulas. Ele também tem espanhol e tem inglês. E o Babel, a estrutura do Babel é um pouquinho diferente, porque ela é um pouco mais parecida com uma sala de aula, digamos assim. Vocês sabem aquela ideia assim de unidades de livro didático que a gente vai passando por cada uma das lições, e aí vai ter um foco um pouco mais na escrita, um pouco mais na oralidade, um pouco mais na compreensão oral. Ele dá esse ar de ser um pouco mais próximo com esse tipo de metodologia de abordagem. Essa é mais a cara do Babel, tá? É um pouco diferente do Duolingo, ele é mais, digamos assim, didático, talvez, nesse sentido, tá? Ele tem foco também nas 4 habilidades, tem uma gramática contextualizada, mas é mais, enfim, mais semelhante a uma unidade de livro didático. A assinatura do Babel, quando eu fiz, ela era em torno de R$90, se não me engano, uma assinatura anual, tá? Então, vocês têm, né, eu tive acesso a 12 meses do conteúdo, e aí, durante aqueles 12 meses, né, o acesso às aulas, o acesso às unidades de revisão, era tudo ilimitado.
E não só o Babel aqui, o Duolingo também dá essa opção, provavelmente o Falou também dá essa opção, que é da gente receber as notificações no celular, né? Para quem usa esses apps no celular, tu pode programar ali uma notificação para lembrar a gente de fazer a lição naquele mesmo horário, enfim, com aquela ideia de criar uma rotina de estudo, né? Outro app que eu trouxe aqui para vocês que eu também não conhecia, que é novo, é o Speakle, né? Não sei bem aqui como, né, como é a pronúncia dele, mas esse aplicativo, ele tem a versão em espanhol, mas não tem a versão em inglês, tá? A versão não, ele tem o espanhol como uma língua base, como uma língua de ensino, né, mas não tem o inglês. Ele tem 6 línguas até o momento, desculpem, e tem ali digamos assim, uma proposta de ampliar o número de línguas. Ele é 100% gratuito também, e uma coisa muito legal desse app é que ele traz um foco nos países que o aprendiz poderá ou poderia visitar, né? Então, para quem gosta de viajar ou de conhecer outras culturas, é muito legal porque ele vai trazendo curiosidades sobre a cidade. Por exemplo, eu fiz o teste, baixei e coloquei o espanhol. Então, ele foi trazendo algumas cidades da Espanha, vai trazendo algumas curiosidades sobre a cidade, pontos turísticos, alguma coisa de alimentação também começou a aparecer assim. Então, coisas assim que tem a ver com o local de onde, né, a língua, ou de onde a língua pode ser falada, né. Então, ele tem esse atrativo um pouco diferente. A estrutura dele, eu diria que é muito próxima lá com a do Duolingo, tá? De ter ali algumas atividades mais focadas na escrita, enfim, outras na oralidade. Depois, para quem foi meu aluno já conhece esse aqui, eu acho que eu já falei bastante do Tandem, tá? O Tandem, ele tem uma proposta muito legal que é o ensino, ou digamos assim, talvez não o ensino diretamente, mas a prática da língua com falantes que falem essas línguas, né? Com falantes nativos ou não nativos, mas que se disponham ali a praticar a língua em si, tá? Então, tanto para o espanhol quanto para o inglês é uma possibilidade. E o foco do Tandem não é tanto assim em questões mais gramaticais, mais estruturais, né? Não tem uma lição, por exemplo, muito diferente do Babel, muito diferente do Duolingo e dos outros, né? O foco é mais nessa prática com a conversa, com a interação. Então, claro que aqui tem também esse outro porém, né? Que no momento que vocês usam o Tandem, vocês vão estar, né, a partir ali da escolha, de um preenchimento de um perfil, etc., vocês vão estar interagindo com outras pessoas, né? Então, enfim, tem essa questão, mas que é uma experiência, eu acho, muito rica, né? Para a gente praticar. O Tandem tem uma versão paga também, mas ele é gratuito. E o último, também, quem foi meu aluno conhece esse daqui, que é o Lyrics Training, né? O Lyrics Training, ele é muito legal porque o foco dele é em música, né? Não só música, na verdade, tem alguns vídeos, algum outro conteúdo, né, auditivo aí, né, oral, que pode ser usado, tá? Que tem ali como possibilidade. Ele tem um foco na compreensão oral e no vocabulário, né? Então, há um tempo atrás, quando a gente fazia aula de inglês ou ensinava, enfim, era muito comum aquela atividade de ter a música e preencher as lacunas, né? Os gaps ali da música, né? Então, o Lyrics Training é meio que isso de uma forma mais interativa. Vocês têm ali o clipe das músicas para assistir e tal, e para acompanhar, né? Então, é bem legal. Só que o Lyrics Training, agora, assim, né, nos últimos tempos, tem uma limitação, né? Que aí é a grande questão quando a gente fala dos aplicativos, né, de ser totalmente gratuito ou não, tem um porém em ser totalmente gratuito, né? Alguns deles limitam o uso, não é todas as funcionalidades que podem ser usadas. Então, aqui vocês podem fazer 3 games aqui que eles chamam, né, ou 3, digamos assim, músicas, 3 etapas ali por dia, tá? Se a opção da versão paga e a versão paga é ilimitada. O Falou, que eu baixei e fiz esse teste, assim, inicial, que eu disse que era gratuito, ele tem muita propaganda,
tá? Então, tem essa questão, né? Bom, depois de falar, assim, tudo isso, trazer alguns desses aplicativos, eu acho que é importante a gente pensar nessas vantagens e desvantagens, né, do uso dos aplicativos. Na verdade, mais vantagens do que desvantagens, tá? Não acho que tenha tantas desvantagens, assim, nesse uso. Mas, assim, um lado muito bom é que tem vários apps disponíveis. Eu trouxe aqui esses 6 que eu já conhecia e outros 2 ali que eu não conhecia, mas estavam muito bem avaliados. Mas, além desses, tem milhares. Se vocês colocarem ali, tanto na Play Store ou na App Store, jogarem apps para aprender línguas, aprendizagem de inglês, aprendizagem de espanhol, vão aparecer milhões de possibilidades. Na maioria, né, na grande maioria deles, tem funcionalidades gratuitas, tá? Até porque isso também tem uma questão de mercado aí, né? Eles têm que chegar no público. Então, e claro, para a gente testar, enfim, a gente vai ter essa opção da testagem gratuita. E os aplicativos, eles têm estilos diversos, né? Então, eles não têm um estilo padrão, não é sempre a mesma forma de jogar, de estudar, de praticar. São formas diferentes. E aí, quando a gente pensa nas formas diferentes, quando a gente pensa na aprendizagem de línguas, a gente tem a questão das preferências individuais. Uma coisa é a gente, enquanto professores ou futuros professores, né, a gente pensar em inserir um aplicativo na nossa aula e organizá-lo ali de uma forma que a turma toda vai interagir, que a turma toda vai participar, etc. Isso é um tipo de escolha. Agora, quando eu, Gabriela, ou vocês vão escolher um aplicativo porque vocês estão com vontade de usar, de aprender outra língua, de praticar, etc., a nossa grande questão é a nossa motivação individual, né? As nossas preferências individuais. Então, bom, eu não gosto muito ali, por exemplo, do estilo do Duolingo, né? Acho chatinho, acho um saco ter que estar correndo atrás das moedinhas, etc. Eu prefiro um estilo um pouco mais, sei lá, mais estruturado, mais clássico, talvez, enfim. A partir dessas preferências individuais, a gente vai poder escolher aplicativos que vão mais ao nosso encontro ou não. E a grande maioria desses aplicativos tem uma mistura aí de metodologias e abordagens, né? Então, quando a gente fala, assim, nessas atividades que é preencher as lacunas, né? Preencher os gaps, que é, enfim, até uma atividade de tradução. Se a gente vai pensar em metodologia de ensino e de aprendizagem de línguas, isso é algo bem tradicional, né? Traduzir, completar. Mas é um tipo de atividade que funciona, né? É um tipo de atividade que é ótimo para a prática, inclusive. Mas, claro, se for um foco só nisso também, talvez vai acabar ficando chato, né? Vai acabar ficando repetitivo, enfim. Então, existem aí outras questões, né? A própria questão da gamificação no Duolingo, que foi o que deu muito certo lá no início, né? Que é trazer essa característica do game, da competição, né? Tu ter ali um ranking para tu comparar com outros, enfim. Isso é o que vai trazer essa mistura aí de metodologias e de abordagens. Bom, então, como eu disse para vocês, na minha opinião, assim, né, os apps têm muito mais vantagens do que desvantagens. Porém, contudo, todavia, é necessário que haja um comprometimento, né, porque o aplicativo por si só não vai, enfim, fazer nada sozinho, né, a gente vai precisar usar, a gente vai precisar se comprometer com aquilo ali. E junto com o comprometimento tem a questão da autonomia, tá? E por que a autonomia é importante? A autonomia é importante não só no momento da aprendizagem em si, mas no próprio momento da escolha, da gerência dessa gama aí de possibilidades de aplicativos. Talvez, assim, provavelmente não vai adiantar muito vocês baixarem 10 aplicativos diferentes e usarem, assim, aleatoriamente cada um deles. Isso talvez não vá ter um resultado tão legal quanto vocês focarem num deles, completarem as lições, etc. A não ser que vocês funcionem bem usando mais de uma metodologia, mais de uma, digamos assim, de uma abordagem diferente, tá? Mas isso tem muito a ver com a autonomia, né? Que é um pouco da gente se conhecer ou da gente perceber que a gente precisa de alguma ajuda, que aí pode ser, claro, a ajuda do próprio professor, né? Então, bom, o que será que é melhor eu fazer? Será que eu estabelecer uma rotina de 15 minutos de estudo, de meia hora de estudo ou de prática, né? De que forma isso pode nos ajudar ou não. Eu trouxe aqui essa ideia da rotina de prática também, porque o aplicativo Segundo falou, que eu disse para vocês, ele diz que estudar é chato,
que estudar não adianta, a gente tem que praticar. É um dos logos do aplicativo, tá? Não sei se eu concordo com isso, né? Mas a gente sabe que o estudo ele também demanda uma prática, né? O estudo ele também demanda uma rotina ali de, enfim, de atividades que a gente vai fazer para chegar ali no ponto que a gente quer chegar. E a gente precisa também de motivação, né? A gente precisa estar motivado para estar fazendo aquilo ali, e porque senão a gente não vai ter vontade de fazer, né? E aí a motivação vai ter muito a ver com aquele estilo, com aquela preferência individual e com os nossos objetivos, tá? E aí, de acordo com os nossos objetivos, é possível tentar estabelecer essa rotina, essa possibilidade aí da notificação, né? Lembrar vocês, não sei, às 8 da noite, às 9 da manhã, enfim, o meio-dia, o horário do almoço, não sei, um horário que se tenha a possibilidade de se dedicar 15, 20 minutinhos para fazer ali algumas atividades, né? Acho que é algo que nos ajuda. E às vezes a gente já perde tanto tempo no celular, né, mexendo em outras coisas, fica ali rolando feed de Instagram, de Twitter, etc. Então, talvez usar um tempinho com um aplicativo que chame a atenção de vocês, que ofereça ali, né, esse serviço, digamos assim, né, essas possibilidades aí de aprendizagem, acho que é uma dica ótima, né, enfim, é uma forma bem legal e dinâmica de aprender. Aí aqui as referências que eu usei, e era isso que eu tinha para mostrar